Olá a todos, vamos então continuar a criação daquele exercício, né, do cálculo de custo de um produto, ok? Continuando o trabalho, então agora é a segunda parte, né? Na primeira parte nós fizemos item 1, 2 e 3 e agora a gente vai fazer item 4 e item 5. Então você vai pegar a mesma planilha inicial que tem, né, o mesmo arquivo que tem item 1, item 2, item 3, e nesse mesmo arquivo você vai acrescentar, né, criar as tabelas relativas ao item 4 e relativas ao item 5. Novamente estou seguindo um exemplo pronto, tá? A parte teórica em si eu não tenho a explicação dessa parte teórica, tá? Eu teria que ver com o professor da administração. Eu estou apenas automatizando, né, a criação de um arquivo, né, onde você consegue ter o custo de maneira automatizada, né, através do Excel. Tá? Então aqui é o item 4, essa tabela original, né, estimativa de custo fixo. Então aqui é a listagem dos itens, o valor gasto em cada item por mês, e ele quer calcular o valor do ano, ok? A listagem do item custo, né, aí volto a repetir, foi o professor que colocou, acredito que possa ter mais, não sei, né? E o valor também aqui foi especificado por ele, ok? Então essa é uma tabela do item 4 chamado item custo, tá? Aí aqui ele deu uma informação, né, para calcular o tempo de fabricação de cada unidade, né? Para a gente poder usar depois, né, para o rateio dos custos fixos por produto. Então, né, então isso aqui eu coloquei numa tabela, porque eu vou usar esses parâmetros em outra tabela, né? Então eu não deixei assim no formato de texto, então você tem que bolar um layout aí, né? Porque a gente vai usar, pode até usar texto, mas você tem que usar células, porque eu vou trabalhar com esses valores em outro lugar, tá? Então ele sabe, né, que para fazer um chinelo simples gasta 5 minutos por par. Foi definido uma projeção de 1000 pares, né? Não sei se você lembra, está lá no item 2. Então obviamente tem que ter, né, uma relação desse 1000 com aquele 1000 que está lá. Então, ou seja, tem que estar amarrado, porque se eu alterar lá, falar, não, agora eu quero 5000, automaticamente aqui tem que mudar 5000, e aí todos os cálculos para frente também tem que ser alterado. Você não deve colocar valor direto, tá? Se foi um valor que já foi calculado ou usado em outra tabela, você tem que trazer esse valor para cá. Então 1000 pares vezes 5, 5000. O estampado ele viu que gasta 12 minutos vezes 500. Esse 500 também veio lá do item 2. Também tem que estar amarrado, né? Se houver alteração lá no item 2 aqui, tem que ser atualizado, e automaticamente todos os cálculos que dependem dele também tem que ser a parte automatizada. E aqui o tempo total gasto na produção, né, que é a soma dos dois. Então, aqui ele deixou num formato de texto, mas eu coloquei num formato de tabela, porque eu vou usar esses campos, né, de algum outro lugar. Aí ainda continuo no item 4, tá? Aí tem mais uma tabela, que é para calcular o rateio de custo fixo mensal por tipo de produto. Então, custo fixo por mês, né, 2.587, esse valor vem daqui, ó. Então esse cálculo daqui tem que vir para cá, né? Então tem que estar amarrado, tá? Se houver uma alteração lá em cima, ele atualiza esse total que atualiza ali, tá? Aí eu tenho que calcular Aí aqui a gente tem uma outra tabela, né, onde ele está calculando então a porcentagem de tempo, né, que cada produto gasta, né? Então ele está dizendo aqui, né, que
O chinelo simples usa 45% do tempo total, enquanto que o chinelo estampado usa 55% do tempo total, tá? Aqui tem a ver, né, com esses valores aqui, tá? Esse aqui é do chinelo simples, esse aqui é do chinelo estampado, né? Então tem que fazer uma regra de 3 aí para poder chegar nessas porcentagens. E com a porcentagem na mão, você tem o custo fixo do mês, você calcula o custo fixo do chinelo simples e o custo fixo do chinelo estampado, tá? Então existe relação entre eles aí. A interpretação fica por conta de vocês também, tá? Aí vem o item 5, aí crio uma outra planilha, né, e vou colocar as tabelas. Então aqui tem a tabela A, né, onde você tem custo com mão de obra, né? Então ele colocou a função, né, quer dizer, volto a repetir, eu estou usando os mesmos parâmetros, os mesmos valores, poderia até de repente aumentar, tá? Ser um pouco diferente, mas eu estou seguindo o mesmo esquema. Aqui vai a formulinha, custo dos materiais diretos por peça produzida. Então, para o chinelo simples, eu tenho, né, esses materiais, consequentemente, então, né, aí tem a quantidade, tem o custo e quanto que tem de rendimento. Então, cuidado ao criar essa tabela aqui, né, porque você está misturando o texto com número, a gente vai ter que fazer um cálculo depois, né? Esse unit aqui é o custo unitário, tá? E repito para o chinelo estampado, mesmo esquema, cuidado ao criar essa tabela aqui, custo unitário. E a letra C tem o total, né, o custo total do material direto, que é o custo total dos materiais de produção. Então, para o chinelo simples, produção mensal, tá? Custo mensal direto e o total estampado. Então isso aqui tem a ver, né? Tem a ver com esse total aqui, né? E esses totais aqui, né? Então, ou seja, essa tabela vai puxar, né, valores que foram calculados lá em cima, ok? Então tá aí, né? Essa é a explicação. Eu peguei, fui lá no Excel e criei, né, lá o item 4, né, a primeira tabela, valor por ano é uma multiplicação por 12, né, se isso aqui é por mês, vezes 12, fórmula simples também, né. Aqui é aquele lance do tempo, né, que eu falei, olha, aqui está em texto, mas transforma, né. Aqui é uma novidade, né, que eu falei, por exemplo, simples é 1000. Da onde que veio esse 1000? Veio lá do item 2, ó. Se eu alterar aqui, ó, tá aqui até tá formatado errado, né? Não é dinheiro, não é cifrão, né? Aqui não pode ser dinheiro. Eu acabei formatando errado, depois eu arrumo. Então, se aqui é 1000, ele vai lá no item 4 e joga o 1000 aqui, tá? Também não é dinheiro, volto a repetir, depois a gente arruma essa formatação. Quer ver, ó? Se eu alterar aqui, por exemplo, a 5.000, quero fazer 5.000 de chinelos, né? Vamos ver lá o item 4, o que deu? Olha lá, 5.000 automaticamente. Aí altera aqui, né? E aí vai alterando aqui e assim vai indo. Então, ou seja, tem que estar amarrado, né? Você não pode simplesmente colocar os valores direto, porque se alterar um parâmetro, as fórmulas não são fórmulas atualizadas. E como que eu puxo, né, o valor de uma tabela, de uma planilha para outra? É simples, ó. Eu estou falando que aqui você vai lá no item 2, que é o nome da planilha, exclamação e a célula, aonde tem um valor, né? Então, quer dizer, ele vai lá no item 2, exclamação, que é o nome da planilha, e pega o valor que está em D5. Então aí eu estou amarrando, né? Aí vem aqui, é feito uma multiplicação simples também, né? Então aqui é um somatório, né? Tempo gasto de produção é isso aqui, né? Chinelo simples mais chinelo estampado, tá? O custo fixo por mês, né? Então custo fixo por mês está aqui, né? É o somatório desse povo aqui, entra aqui, ok?
fórmula, né, é o valor aqui, ó, que eu achei por mês, veio daqui, ó, aqui é a soma, né, simples, aqui multiplico por 12, né, que é a soma do valor do ano. Aqui eu estou puxando esse valor daqui, ó, então se alterar aqui, altera, né, se alterar esse valor, altera aqui, que altera aqui, tá? E depois eu pego esse valor vezes 45%, dá o custo fixo para o chinelo simples, e esse valor vezes 55 dá o custo fixo para o estampado. Aqui o pessoal andou tendo alguns problemas, tá? Que é a questão do número de casas depois da vírgula. Tá? Isso aí é um problema. Porque a gente está enxergando ali 2, né? Ou seja, 2 casas depois da vírgula. Se eu fizesse na calculadora, eu ia trabalhar com 2 casas. O problema é que o Excel, ele mostra 2 casas, mas na hora de fazer o cálculo de multiplicação, divisão, ele usa todas as casas. Então isso dá diferença no final. Então aqui eu estou mostrando que existe uma função que arredonda. Então ele vai lá, aqui em H12, né, e multiplica por G14, que é a porcentagem, e eu quero que arredonde o valor com 2 casas. Então fica, né, se você fizer na calculadora, fica bem próximo. Se não ficar igual, fica bem próximo. Agora, se você não fizer essa rede, vai dar uma diferença sim, tá? E isso é normal, tá? Principalmente quando eu pego um valor daqui, joga ali, que joga no outro, que joga no outro, que envolve divisão, que envolve multiplicação. Visualmente a gente está vendo 2 casas, mas na prática, né, por dentro o Excel está usando todas as casas e isso dá diferença. Então cuidado que às vezes há necessidade, né, de você arredondar. Então você tem que usar a função arred. Tem função arred, tem função truncar, tá? Eu cheguei a usar o truncar, mas não ficou muito parecido, quer dizer, deu ainda uma diferença legal. Então o arred foi o que mais pareceu, tá? Mesma coisa aqui, né, para achar os, porque 55%, né? Então olha lá, é feito também arred, tá? Então a fórmula aqui também é feita com arred, ok? Para achar os valores de porcentagem. Então aí é que está o problema, né? Você vai pegar divisão, multiplicação, um joga no outro, e se não tiver arredondado bonitinho, dá diferença no final. Aí vem o item 5, aquelas outras tabelas, né? Mesma coisa, eu criei um formato aí, né? Um pouco diferente. Fui usando fórmula de multiplicação, fórmula de soma, fórmula de multiplicação, fórmula de soma, né? Então aí você vai vendo que, né, fórmula de divisão, em termos de fórmula não é tão complicado, né? O problema ali está, na hora que você vai puxar o valor de um do outro, que você tem que arredondar, aí acaba ficando mais complicado, tá bom? Bom, eu paro por aqui, tá? Você tem que tentar fazer o seu. Eu estou usando os mesmos valores para poder bater, né? Então, se quiser usar os mesmos valores, tem que bater com o meu. Tá legal? Valeu. Essa é a segunda parte. Tem a terceira e tem a quarta.